Eu sou a doutora Alina Landi, eu sou psiquiatra clínica, trato adultos, adolescentes, fui convidada, para falar nesse encontro de maternagem ativa, por uma pessoa que eu amo muito, por uma mãe que eu gosto muito, e eu fiquei muito feliz, de ter essa oportunidade de estar esclarecendo melhor questões que acontecem numa fase muito importante da nossa vida, que é o processo, da nossa maternidade, tanto da gestação quanto do pós-parto, até porque eu como mãe já passei por isso também, e que é um momento da nossa vida de muita fragilidade e de pouca atenção, tanto do ponto de vista dos cuidados, durante a nossa gestação, quanto depois que nossos filhos nascem, e que tantas coisas mudam nas nossas vidas, Então acho que a primeira coisa importante da gente falar, antes de começar a falar da depressão pós-parto, é termos um entendimento, e tirarmos um pouco esse preconceito, de que o cérebro é um órgão como qualquer outro, Do mesmo jeito que durante o nosso processo de gravidez, nós fazemos o pré-natal para verificar o quê? Se a gente não está com deficiência de ferro, se a gente não está com problema na tireoide, se a gente não está com diabetes gestacional, se a nossa pressão não aumenta, se nós não inchamos, Mas ninguém olha muito como é que está o nosso humor, A gente está lidando bem com essa questão da gestação, de ter que trabalhar, de tudo que a gente precisa fazer, Porque há uma aura, que eu acho que até nos atrapalha um pouco, de que a maternidade, ou todo este processo, é o momento mais feliz da nossa vida, E na verdade não é, É o momento de maior angústia, de muitas preocupações, de muito desespero, de muitas incertezas, de muitas dúvidas, do contato com o extremo desconhecido, que não só é o serzinho que está nascendo dentro da gente, que hoje até vocês têm um privilégio em relação ao que eu tive, o que a minha mãe teve, porque hoje tem ultrassom 3D, vocês veem lá a orelhinha, tudo bonitinho, Na minha época não tinha isso, na época da minha mãe nem ultrassom tinha. Então as mulheres lidam com um desconhecido, por mais que a gente concretamente possa verificar isso dentro de um ultrassom topográfico, cheio de imagens, mas é uma angústia muito grande. Então é muito importante que a gente dê esta atenção ao cérebro como a gente dá para os outros órgãos também, e entender que ele não é diferente. Ele funciona à base de substâncias químicas como todos os órgãos do nosso corpo. A única diferença é que todos os nossos órgãos, daqui para baixo, eles são o que a gente chama de tecido conjuntivo. Então são células grudadinhas umas nas outras e que as substâncias passam de uma para outra bonitinho. O cérebro é diferente, Ele tem que funcionar com uma atividade elétrica. Por quê? Porque as células são separadinhas umas das outras. Então tem um neurônio aqui e tem uma fenda aqui no meio, que é a sinapse. Então tem que pular literalmente uma substância daqui para cá. Então se ele não tivesse eletricidade, não teria um potencial elétrico para fazer a serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, que são todas as substâncias que o nosso cérebro produz, passarem de um neurônio para o outro, que se chamam neurotransmissores porque são transmitidos de um neurônio para o outro. Então as mulheres, elas também podem ter uma alteração desta química cerebral quando elas engravidam e muito mais ainda quando o bebê nasce. Por quê? Porque a gente tem uma série de questões que podem levar a este fato. Uma é todo o processo gestacional, Nós, graças a Deus, tivemos o privilégio, de ter gestações boas, Muitas de nós tiveram o privilégio de ter uma gestação boa num casamento bom, Nem todas têm esse privilégio, Então, às vezes, durante a sua própria gestação, você teve perdas,
Eu tenho pacientes que perderam pai ou mãe quando estavam grávidas, né? Pessoas em que o marido foi embora, né? Se separou, né? Pessoas que tiveram muitos vômitos nos primeiros 3 meses da gravidez, né? Possibilidade de descolamento prematuro de placenta, tiveram que ficar em repouso, né? Mulheres que trabalharam sempre a vida toda, das 7 da manhã às 7 da noite, de repente elas têm que ficar deitadas numa cama, né? O risco de perder o bebê, né? Ou elas têm doenças clínicas que põem em risco a própria vida delas, né? Então o melhor dos mundos é quando uma gravidez acontece zero, sem nenhum problema do começo ao fim, mas infelizmente isto não é o mais comum, né? O mais comum é sempre ter algum problema, né? Então não só problemas físicos da própria mulher, como problemas relacionais no próprio relacionamento e como problemas às vezes ambientais, né, o que cerca a vida dela, né, o trabalho, o estresse do trabalho, a sobrecarga, né, às vezes você está num trabalho onde as pessoas não compreendem, né, que uma mulher, né, ela tem diferenças, né, quando ela está grávida, né? Quer dizer, eu me lembro, eu trabalhava no consultório nessa época e eu tinha uma paciente que eu atendia que ela era uma menina que quase não falava. Ela ficava uns 20 minutos em silêncio. Depois do almoço, quando eu estava grávida, eu tinha um sono absurdo, absurdo. Eu tive que mudar essa menina de horário, mas eu sou uma profissional liberal, né? Eu posso fazer isso. E as mulheres que têm que picar cartão todo dia, que não podem fazer isso, e elas têm que tentar ficar atentas, não dormir, né? E a sobrecarga toda da pressão do trabalho, né? E não são tratadas ainda, embora a gente tenha batalhado muito para isso, e nos encontros vocês já devem ter visto isso nas outras palestras, né? Que se tem batalhado muito para a gente ser tratada de uma forma diferenciada, né, nessa fase da nossa vida, né? Então tem várias coisas, né, que levam à possibilidade, né, já externas da gente ter um quadro depressivo no pós-parto, né? Agora, se você tinha muita TPM, né, antes de você engravidar, né, se você em algum momento da sua vida teve um quadro de ansiedade importante, transtorno do pânico, você teve algum episódio depressivo na sua adolescência, né? Então você tem mais chances também de ter um quadro de depressão no pós-parto. Se você tem um histórico familiar, mesmo que você mesma não tenha tido, né? Mas na sua família tem muitos quadros de depressão, transtorno bipolar, transtorno do pânico, quadros fóbicos, qualquer problema psiquiátrico, né? Nós somos mais vulneráveis em 3 épocas da nossa vida. Na menarca, que é a nossa primeira menstruação, no pós-parto e no climatério, né? Então, se a gente tem alguma possibilidade de desenvolver um transtorno psiquiátrico, ou se a gente carrega uma predisposição para isto, estes momentos são cruciais na nossa vida também. Então, a gente está observando que vários são os fatores que podem levar a uma mulher desenvolver um quadro de depressão pós-parto. E é muito comum, né? Nós pensamos que não é uma coisa tão frequente, né? Mas 10 a 15% das mulheres, né, que têm um bebê podem ter depressão pós-parto. Né? Ah, mas qual é a diferença entre depressão pós-parto e o que estão falando muito hoje, né, que é o baby blue? Né? Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Como é que eu vou saber se eu estou só com baby blue ou se eu estou entrando num quadro de depressão? Primeiro que o tempo é diferente, né? Então o baby blue ele acontece logo depois do parto, né? Então logo depois, nas primeiras semanas, os primeiros 10 dias, né? Aquela fragilidade, aquela vontade de chorar, né? Por ter, né, um desconhecido na frente, o que eu faço? Tá chorando por quê? Tá com fome, tá com cólica, aquela coisa, eu não sei, nunca dei banho, é muito pequeno, né? E todos os nossos conflitos, né? Porque é uma realidade, né? Nós lidamos com um ser, né, que se nós não cuidarmos, ele morre, né? Então isso é uma pressão imensa em cima de um casal e muito mais em cima da mãe, né, que é a responsável por nutrir esse bebê, né, para que ele não morra,
né? Que é bem diferente, né? Do cavalinho, da vaquinha, né? Por quê? Porque eles vão atrás da mãe para mamar, né? A gente não, a gente tem que levar o peito para eles, porque eles não saem correndo atrás da gente, né? Então a gente de fato é responsável, né? Pela vida desta criança, pela sobrevivência desta criança, né? Então, quando ele nasce, é normal, né? As oscilações pós-parto, mudam os hormônios de novo, a gente estava com a progesterona lá em cima, quando a gente estava grávida, daí ela cai, começa a ter mais prolactina, porque daí tem que ter leite no peito, né? Então, muitas alterações corporais, inclusive, que vão levar a esse primeiro momento da gente ficar mais triste, com vontade de chorar, sem saber o que fazer, angustiada, desesperada, mas passa, né? E é uma intensidade menor, né? Se isto ultrapassa, né, os 10 primeiros dias, o primeiro mês, né, e começa a vir com uma intensidade maior, né, aí a gente está começando a entrar numa coisa de depressão pós-parto, né. Se é uma depressão, né, o pós-parto é só porque ela está vindo depois do parto, né, mas uma depressão, ela tem uma série de sintomas, né. Além do humor estar alterado, que é o humor depressivo, né, onde tudo que é uma coisa pequena a gente vê de uma dimensão enorme, muito grande, nada vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, né? Nesta fase da vida, o tema é o quê? É o pós-parto, né? Então eu não vou ser uma boa mãe, eu não vou conseguir criar direito meu filho, né? Como que eu vou conseguir me responsabilizar por ele? Olha o peso que tem isto, né? Eu acho que eu não vou conseguir dar conta disto, eu não sou capaz, era melhor ele ter uma outra mãe no meu lugar, né? Tudo isto vai envolver esta fase da vida que é cuidar do bebê, né? Então o tema gera em torno do bebê, mas os sintomas são os mesmos, né? Porque isto é o quê? Isso são pensamentos negativos, né? Isto é você estar com a sua autoestima baixa, isto é você não acreditar na sua potência, na sua capacidade, né? Além disto, os outros sintomas, né? Desânimo, falta de motivação, falta de interesse, falta de prazer, né? E aí nesta fase é muito complicada a falta de prazer, né? Porque uma coisa é uma pessoa estar deprimida e ela não ter prazer de sair com os amigos, de conversar com uma amiga no telefone, né? De estar com o namorado. A outra coisa, e que daí eu vou me recriminar absurdamente, é eu não ter prazer de estar com meu filho, né? Como que eu não tenho prazer de estar com ele, né? Então, tá vendo? Eu não sou boa mesmo. Eu nunca vou ser uma boa mãe, né? Toda mãe tem que ter prazer de estar com o filho. É a coisa melhor da vida, era o que eu queria, né? Então, o não ter prazer nesta fase é muito complicado, né? Porque eu não tenho prazer de estar com aquilo que eu mais desejei, né? Que é o meu filho, né? Só que isto é um sintoma, né? Não é aquilo que diz respeito ao que você quer para a sua vida, né? Além disto, se eu não tenho prazer de estar com meu filho, eu também não tenho libido nenhuma, né? Então eu não tenho prazer de transar com meu marido, né? Nem chegue perto, pelo amor de Deus, passa longe, né? Por quê? Porque libido é prazer, é desejo, né? E eu não tenho desejo de nada, né? Às vezes eu não tenho vontade de comer, eu quero só dormir, né? A depressão ela pode cursar com hipersônia ou com insônia. Então eu posso tanto não conseguir dormir, né, que é aquela coisa de eu ficar ali com o bebê olhando para ele, ver se ele respira, o que está acontecendo com ele, né, e não dormir a noite toda, como também eu posso só querer dormir, né? Eu não quero mais, eu não quero acordar, eu quero só ficar na cama, né? Eu posso comer demais ou eu posso não ter fome, né? Porque a depressão pode cursar com inapetência ou com hiperfagia, né? Que é a coisa de você querer comer muito, né? Mas os sintomas são como de qualquer outra depressão, né? O que vai mudar é o tema, né? Porque o tema está focado na questão do bebê, né?
Isto é muito negligenciado. Então, quando a gente está falando de depressão e a gente percebe isto logo, ok, né? Mas as mulheres, elas podem ficar deprimidas não necessariamente logo depois do parto, né? Porque quando a gente fala pós-parto, a gente imagina, o neném nasceu, eu vou ficar deprimida? Não, né? Você pode ficar deprimida depois de 4 meses, depois de 6 meses, depois de 1 ano, né? Então, o pós-parto se refere ao depois do parto, mas não necessariamente imediatamente depois do parto, né? Isto pode vir muito tempo depois. Então, uma mulher no seu primeiro ano pós-gestação, ela tem que ter uma atenção especial, porque a qualquer momento ela pode ter uma alteração, né? E de novo, se eu posso ter uma alteração física, e para isso eu vou voltar na minha ginecologista, para ver se está tudo bem, se está tudo certinho, né? Eu também posso ter uma alteração num outro órgão, que é o cérebro, né? Mas que a gente tem muito preconceito, porque a gente mistura uma coisa com a outra, né? O que é o cérebro e o que é a mente, o que é o emocional, psicológico, né? Ninguém diz, né, para um diabético, né, você tem que melhorar, né? Onde já se viu? Você não tem força de vontade, né? Que absurdo! Você vai ficar se picando insulina pro resto da vida, né? Mas a gente fala para uma pessoa deprimida, né? Que isso? Que frescura! Onde já se viu? Reage, vamos lá, né? Quer dizer, por quê? Porque é um preconceito das pessoas, né? Uma falta de entendimento, né, de que este órgão aqui é igual aos outros, né? E que não adianta eu ter força de vontade para melhorar, eu tenho que ser tratada, né? E só sendo tratada é que eu vou poder recuperar a minha capacidade, né, de levar a minha vida, né? Porque é óbvio que se fosse pela nossa vontade, né, qualquer pessoa tem vontade de estar bem, alegre e feliz para cuidar do seu filho, né? Ninguém quer estar deprimida, jogada numa cama, querendo chorar, angustiada, né? E sem conseguir ter o prazer, né, de estar aproveitando dessa experiência tão rica que é a maternidade, né? Então nós não estamos falando de vontade, né? Nós estamos falando de algo, né, que não pode ser revertido, né, com força de vontade, né? E aí entra a questão da família, né? A própria mulher, até por estar envolvida com todo esse processo, ela não percebe às vezes o que está acontecendo com ela, né? Mas se você está com a sua mãe, com o seu marido do lado, né, ele pode começar a observar se você está exagerando, né, naquilo que você está preocupada, né? Se você realmente está muito diferente daquilo que você era, né? As pessoas te conhecem, elas sabem como você é, né? Se você é uma pessoa alegre, divertida, animada, né, e começa a ficar preocupada, não querer deixar ninguém chegar perto do nenê, né, ou então falar que você não consegue, que não dá conta, se sentindo excessivamente cansada, sem vontade de cuidar de você mesma, sem ânimo, sem motivação, né, triste, né, ansiosa o tempo inteiro, achando que vai dar tudo errado, né? As pessoas também, né, têm uma noção, né, de como é que eu era e como é que eu estou, né, até para poder ajudar, né, e poder observar que, opa, isso está passando da conta, né, isto não é normal, você está precisando de ajuda, né, e aí levar para um profissional que, de início, né, pode ser o seu obstetra, pode ser o pediatra do nenê, né, que você vai poder se abrir com ele. Muitas mulheres, né, quando tem bons pediatras, elas se abrem com eles, eu não estou bem, né, eu estou chorando o tempo inteiro, né, eu vou amamentar, eu choro, eu não consigo levantar à noite, eu não dou conta, né. A primeira pessoa às vezes com quem elas se abrem é com o pediatra, né, porque é o primeiro profissional que você vai depois que o neném nasceu, né, e que você deve se abrir com ele, né, até para que ele possa orientar você, olha, eu acho que você precisa de ajuda, né, acho que você precisa procurar um profissional para se tratar, né, para que aí você tenha esta oportunidade de ficar bem, né. Ah, mas se eu for no psiquiatra, ele vai querer me dar remédio, aí ele vai me dar remédio, eu vou ter que parar de amamentar, eu não quero parar de amamentar, né, é muito importante, né. Eu diria o seguinte, para o seu bebê,
né? O que é importante é você estar bem. Né? O que é mais importante na gestação de uma criança, né, é que a mãe esteja bem. Né? Se você não está bem, o seu bebê não está bem. Né? E isso é muito importante, né? Porque o nosso cérebro, ele já está formado. Né? O do bebê, ele está num processo de maturação. Né? Então, do mesmo jeito que a gente cuida dos outros órgãozinhos dele, a gente tem que cuidar do cérebro. Né? Então, se você tem uma mulher na gestação que ela fica deprimida, né, isto para o bebê, né, é de uma gravidade imensa. Né? A chance de, se você não for tratada, do seu filho ter problemas psíquicos quando ele for, mesmo criança, adolescente ou adulto, é muito grande. Né? Existem vários estudos já, né, que vocês podem procurar, ou se vocês quiserem a gente pode disponibilizar também, que é do tratamento tanto na gestação, né, então o tratamento das mulheres com antidepressivos, né, tem até um estudo australiano muito interessante, agora teve um congresso na Europa ano passado, onde 2 médicas psiquiatras australianas fizeram um estudo muito bacana, comparando várias coisas, né? Então elas pegaram mulheres alcoólatras, mulheres dependentes químicas, né? E mulheres com problemas psiquiátricos os mais diversos possíveis, né? Esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno do pânico, depressão, né? E elas fizeram todo um estudo, né, de comparação, né, entre o prejuízo, né, do álcool, da nicotina, de outras drogas e dos remédios, né, para os bebês, né, porque elas fizeram um segmento posterior destas crianças. Né. O prejuízo que álcool, nicotina e outras drogas podem trazer para o cérebro de uma criança é incomensurável. Né. No entanto, os medicamentos, né, os antipsicóticos, dependendo da dose que você dá, é mais sério, porque daí você está falando de esquizofrenia, uma doença muito mais grave, né? Ou um transtorno bipolar, né? Uma grávida que entra num estado de mania, de euforia, que é muito grave também, né? E que aí ela precisa tomar muitos remédios, né? Isto pode até trazer um pouquinho no início, algum atraso no desenvolvimento, mas nada comparado com o que as outras drogas ou o álcool traz, né? E as pacientes que só tomaram antidepressivos, nenhum problema, né? Com nenhum antidepressivo, isto na gestação, né? Que você está ainda diretamente ligada ao bebê, né, através da placenta, do cordão umbilical, né. Na amamentação, né, a quantidade que a gente passa de antidepressivo, né, pelo leite é uma quantidade ínfima, né, que não tem repercussão alguma para as crianças, né. E hoje a gente tem antidepressivos modernos, seguros, bem tolerados, né, que ministrados por profissionais competentes, né, não tem prejuízo nenhum para a mãe e muito menos para o bebê. O que é mais importante para este bebê, né, de novo, é que a mãe esteja bem, né, porque uma criança que vai ser alimentada por uma mãe, né, que está triste, chorando, angustiada, desesperada, só pensando coisas negativas, catastróficas, com a sua autoestima baixa, se achando incompetente, né? Tudo isto a gente passa para o bebê, né? Aliás, a gente passa para os nossos filhos as coisas, né, pela pele, né? Não é nem pelo que a gente fala, né? Pelo menos até os 7 anos de idade, né? Quer dizer, então, nós estarmos bem, né, é muito mais importante do que qualquer outra coisa, né? Porque se você tiver com dor de estômago, né, isso não vai trazer nenhum problema para o seu filho, né? Agora, se você estiver deprimida, né, aí isso vai trazer sérios problemas, né, para o desenvolvimento desta criança, né? Porque ela está inclusive numa fase de desenvolvimento
cerebral. O cérebro de uma criança, ele vai maturando ao longo do desenvolvimento, ele não nasce pronto, né? Então a gente vai ter uma maturação cerebral até os 18, 20 anos de idade, né? Passando por várias fases de maturação, né? Então esta fase inicial é primordial para que a criança consiga ter um desenvolvimento mais adequado. Retomando um pouco, eu acho que assim, a gente já falou bastante, né, da depressão, dos sintomas da depressão, que é importante, que tem tratamento, que os tratamentos são seguros, bem tolerados, né, mas que também uma coisa importante da gente citar é, estamos falando ainda de depressões não muito graves, né, mas a gente pode ter quadros muito graves de depressão, né, e pode ter quadros muito graves de depressão onde de fato a prioridade é a mãe, né? Porque o bebê, né, ele pode ser alimentado, cuidado, né, por qualquer pessoa, né? A mãe, se ela está muito gravemente deprimida, ela precisa de muitos cuidados, né? Então isso, né, tô colocando para vocês até porque assim, já, né, acompanhei muitas pacientes, né, ou logo no pós-parto que vem procurar um atendimento, né, ou pacientes que já tinham algum problema, acompanhei durante a gestação, acompanhei o pós-parto, né, e quadros muito graves, né, quadros graves aonde a gente precisou afastar a mãe do bebê, né, para que ela pudesse se cuidar, né? Porque ela precisa dormir, né? Porque ela precisa se alimentar, ela precisa de alguém que cuide dela, porque ela não está em condição de cuidar, né? Se eu estou num quadro muito grave, eu preciso me cuidar, né? Se você está doente, né, e você está trabalhando, né, o que fazem? Não te dão uma licença médica? Para quê? Para você se cuidar, né? Então se você tem um filho e você fica doente, você precisa se cuidar, não dá para você cuidar dele, né? Então precisa delegar isto para alguém, para que você possa se cuidar e voltar a ter condições de cuidar do seu bebê, né? Porque você precisa comer direitinho, nos horários adequados, você precisa se hidratar, você precisa dormir a noite toda, né? Porque a privação de sono vai piorando o quadro de depressão, né? E você não tem vontade, você não tem ânimo, você não tem motivação, não tem interesse, não tem prazer. Então como é que você vai conseguir estar com o seu filho, né? Então às vezes a gente precisa afastar a mãe, né? Ou ela ficar com a mãe dela, né? Ou ficar num outro cômodo da casa, né? Onde ela possa ficar tranquilinha e de repente ter uma babá que auxilie se não tiver mãe nem pai para cuidar, né? Mas enfim, sempre na vida, né? E isso para todos sempre, quando a gente tem pai e mãe, quando a gente precisa ser cuidado, a gente vai para casa da mãe, né? Por quê? Porque precisa de cuidado materno, né? E só depois que a gente tiver o cuidado materno conosco, é que a gente pode cuidar maternalmente do bebê, né? Então é importante pensar que, né, hoje, inclusive, né, eu acho que é muito cobrado da mulher a questão da amamentação, né? Sem dúvida, amamentar é muito importante, é fundamental, né? É muito bom para o bebê, né? Mas de novo, o que é importante para o seu bebê é você estar bem, né? E se porventura você tiver uma depressão tão grave, né, onde eu não possa só dar os remédios, os antidepressivos que podem ser utilizados na amamentação, de novo, a prioridade é a mãe, né? Porque quando eu falo em depressão, eu estou falando da possibilidade de suicídio, né? Isso é uma coisa muito grave, né? E eu não posso correr esse risco, né? Se eu estou falando de uma depressão grave. Então eu preciso cuidar dessa mãe, né? E aí se ela estiver numa depressão grave, eu não vou poder dar só antidepressivos que são seguros para o bebê, né? E eu vou ter que tratar dela com os remédios que ela precisar, né? Então isto eu acho que é fundamental, né? Que a gente possa entender a intensidade de uma doença, né? Como todas, né? As doenças elas podem ser leves, moderadas ou graves, né? E eu posso ter uma mãe
que está gravemente deprimida, e aí ela pode começar a ter sintomas psicóticos, que inclusive põem em risco não só a vida dela, mas a vida do bebê, né? Você pode, além de ter depressão, porque a gente está falando só de depressão pós-parto, né? Nós não falamos da psicose puerperal, né? Que daí realmente a mãe se torna uma ameaça para o bebê, né? Então aí eu estou falando de um quadro muito mais sério, muito mais grave, e que aí não dá para pensar em amamentação nem nada disso. Mas a depressão, se ela for leve ou moderada, eu vou poder tratar com medicações que ela vai poder continuar amamentando. Mas se ela for tão grave a ponto de pôr em risco a vida dessa mãe, aí não tenho o que questionar, né? Aí eu tenho que cuidar dela e alguém cuida do bebê, né? Então, neste contexto, quem é o alguém que vai cuidar do bebê, né? É a babá? É a sua mãe? Né? Tem o pai, né? Então, o pai, neste momento, né, é uma pessoa que também tem que ser muito bem cuidada, né? E infelizmente ainda, né, talvez isso mude daqui para frente, né, os pais não recebem a atenção devida, né? As mulheres ainda recebem bastante atenção, né? Elas vão no pré-natal, todo mundo cuida delas, levanta para dar lugar para elas sentarem, né? Mas ninguém cuida dos pais, né? E os pais estão vivendo uma angústia muito grande, né? Porque de repente eles estão naquele relacionamento onde é ele e a mulher, os dois lindos, maravilhosos, né, se beijando, transando, curtindo, indo jantar fora, saindo com os amigos, viajando, né? De repente a mulher fica grávida, né? E aí ele vai ser pai, né? E ele acompanha de fora todo esse processo, né? Ele ouve as informações, né? Mas é muito diferente de você, qualquer coisa na vida, né? A gente saber porque a gente foi informado e a gente saber que a gente viveu aquilo, né? E nós vivemos a gestação, né? Eles não vivem a gestação, eles acompanham a gestação, né? E acompanham com muita angústia, né? Com também, né, um contato com o desconhecido. Como é que vai ser? O que vai acontecer? Ela vai precisar de mim, eu vou ter que dar todo o suporte para ela, eu vou conseguir dar conta, eu vou conseguir prover, né? Eu vou conseguir dar toda a assistência que ela precisa, né? Muitas mulheres, elas colaboram hoje e muito, né, dentro da vida financeira de uma casa, né? Eu vou ter que dar conta sozinho, eu vou ter que prover sozinho, será que eu vou ser capaz de fazer isso ou não? Né? E aí a gente entra num outro ponto que a gente tem estudado muito hoje em dia, que é a depressão pós-parto paterna, não só materna, né? O pai deprime, né? Só que os homens reagem de uma forma diferente das mulheres, né? Tanto quanto eles têm uma depressão ao longo da vida, né? E que neles é sempre muito mais grave do que nas mulheres, né? Como se eles têm uma depressão no pós-parto da esposa, né? Eles não vão ficar em casa chorando, né? Eles não vão ficar desanimados, tristes, né? Eles vão se afundar no trabalho, né? Eles não vão querer voltar para casa, né? Eles vão ficar indo para um happy hour com os amigos, né? Eles vão chegar para a mãe e falar assim, olha, tem problema de hoje eu encontrar meus amigos, você não vai ficar chateada, né? Eles vão tentar se evadir da situação, né? Mas não é porque eles não estão nem aí, né? Que é sempre a questão, você não se preocupa comigo, você não se ocupa de mim. Não, eles estão angustiadíssimos, né? E eles não sabem o que fazer, né? Eles são sempre colocados como um coadjuvante dessa história, né? Eles se sentem excluídos deste processo, né? Que de fato é um processo de simbiose muito grande, né? Entre a mãe e o bebê, né? Então eles precisam ser incluídos, né? Então eles precisam ser incluídos neste processo, né? E isso também faz parte, né, de nós mudarmos a nossa linguagem, né? Porque nós temos um pouco esse vício ainda, né? Cultural, claro, né? Você me ajuda? Né? Você podia me ajudar hoje, dar banho, né, no nenê? Né? Você podia esquentar a mamadeira dele para mim? Né? É o jeito de colocar essa frase precisa mudar, né?
Vamos fazer isso juntos, né? Hoje você dá banho no nenê e amanhã eu dou, né? Então hoje você fica acordado à noite cuidando dele ou dela e amanhã eu fico, né? Vamos dar uma revezada? Você me chama, ou nessa mamada, né? Você deixa eu só acordar, mas depois você faz arrotar, você fica com ele, né? Para que o pai participe como integrante, né, desta experiência, né, que deve ser a experiência de vocês serem pais, né, de uma criança, né, e olhar para ele, né, como é que você tá bem, você não tá bem, né, você tá com alguma angústia, você tá preocupado com alguma coisa, né, se você tá bem, claro, né. Agora, sem dúvida nenhuma, se você entra num quadro de depressão e você tem um companheiro, né, que você realmente, né, já vem fazendo este trabalho de estarem juntos neste processo, né, ele vai ter que ser incluído nisso, né. Quantas pessoas, né, e mulheres que eu trato recentemente até, né, quadros graves de depressão, né, que eu precisei realmente tirar a mãe, né, para que ela fosse cuidada, né, e que o pai teve que dar conta disso, né, com ajuda, claro, empregada, né, gente para ajudar, a mãe dele, né, babá, seja lá quem for, né, mas que ele teve que dar conta, né, de cuidar sozinho, né, de exercer, né, essa função dupla, né, de ser pai, né, quer dizer, porque é isso, né, quantos homens também não tem que entrar nesse processo, né, para que a mulher se recupere, para que ela volte a ser parceira, né, nesta experiência que os dois vão ter juntos durante muito tempo, né. Então, isto é uma coisa muito importante, que a família, né, possa dar o suporte para este casal, né, de pais, né, onde um vai ter que estar fazendo alguma coisa a mais, né, porque o outro precisa se cuidar, ele precisa se tratar, ele não está bem, né, para depois montar novamente esta parceria, né. Então, acho que todas estas coisas são muito importantes da gente considerar, né, porque é mais fácil, né, a gente falar de todo lado bonito, né, e que é lindo, né, quer dizer, não tem coisa mais gostosa nesse mundo, né, do que a gente gerar um bebê e ele nascer e a gente poder curtir, né, e as coisas serem boas, prazerosas, né, mas para que a gente possa arcar, né, com todos os ônus desta experiência também, porque é muito difícil, é muita responsabilidade mesmo, né, a gente precisa estar muito bem, né, porque a gente é responsável por formar um cidadão, né, desde que ele foi concebido, né, e nós precisamos ter a nossa integridade física e psíquica para que a gente possa cuidar desse serzinho, né, que ainda tem tanto tempo de desenvolvimento, né, para nós podermos aproveitar das experiências boas, né, que tem nesta função de ser pais. Bom, eu espero que eu tenha podido contribuir, né, para aliviar algumas angústias, pensar em outras, né, porque eu acho que informações que geram dúvidas também, né, elas sempre são possíveis da gente continuar indo em busca da informação, né, e isso é uma coisa que eu acredito, né, quanto mais as pessoas são informadas a respeito do que elas têm, né, mais elas podem colaborar para o seu tratamento. Né? Então, o paciente que adere bem a um tratamento é um paciente que está bem informado, né? Que ele sabe tudo o que está acontecendo, né? E ele tem que perguntar tudo o que está acontecendo, né? E o médico, ele é responsável, né, por ser este interlocutor, né? Eu sou detentora de um saber que ele não tem que ter utilidade só para mim, né? Eu sou detentora de um saber para que eu possa passar isto para as outras pessoas, né? E por isso eu agradeço muito essa oportunidade de estar passando para vocês essas informações, estar participando desse encontro com pessoas tão queridas,
né? E que a gente acompanhou, inclusive, todo o processo, né, de casamento, de gestação, de pós-parto, que foi uma delícia, que é muito gostoso, né? E que vocês possam ter aproveitado, né, de todas essas informações. Se tiverem alguma dúvida que eu possa esclarecer, eu acho que o pessoal do encontro vai estar passando aí alguns contatos para vocês, para eu estar podendo ajudar ainda, ok? Um beijo a todas, tchau!